Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele nos concede de poder estar podendo gravar mais um vídeo no canal Riveras. Hoje, na realidade, é dia 19 de julho de 2023. O Senhor me deu essa mensagem dia 18 e ela vai ao ar no dia 22, um dia após o meu aniversário, que ele está completando 43 anos de idade. Agradecer a Deus também por esse momento lindo para a minha vida. Adquirir a maturidade. Diz que quando começa a idade aos 40, os neurônios se formam toda a maturidade aos 40. Então estou começando a vida agora. Tem 3 anos que comecei. Agradecer a Deus pela minha esposa, agradecer a Deus pelos meus filhos, agradecer a Deus pelo meu pai, agradecer a Deus por todos meus irmãos e todos os meus familiares. Sogro, sogra, querendo dizer assim, que são segundos pais para mim. Agradecer a Deus mais pela minha esposa. Uma coisa não mudou, o horário. 5 da manhã. E eu estou aqui no nosso leito, porque o pai está em casa, o pai já é de idade. Geralmente quando eu gravo é no banheiro, e ele deve estar usando, e minha esposa bondosamente cedeu a cama. Eu falei, amor, fica do meu lado aqui. Aí senão eu estou espirrando muito. Desculpa também a forma fônica de falar, porque aqui está numa temperatura muito, mas muito alta durante o dia. E à noite, eu moro aqui na próxima reserva, é muito frio. E agora às 5 da manhã estou um pouco afônico. Mas vamos para o que interessa. A palavra de Deus, que se encontra no livro, o Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 21. Essa mensagem vai ter 2 partes, mas eu vou finalizar ela para não ter que ficar parte 1, parte 2. E o tema da mensagem é Jesus, o maior psicólogo, porque ele cura todas as nossas frustrações. Que Deus possa nos levar a entender esta palavra. É sempre uma guerra muito grande, mas é muito prazeroso poder estar falando da palavra de Deus. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 21, e o verso 1 a seguir. A pesca maravilhosa no mar de Tiberíades. Depois disso, Jesus aparece outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia. Do seguinte modo, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Simão Pedro lhes disse, vou pescar. Eles responderam, nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava onde? Na praia. Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus, filhos, não tendes nada para comer? Filhos, não tendes nada para comer? Eles lhes responderam, não. Eles lhes responderam, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiram puxá-la, por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor,
amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estavam cerca de apenas 200 côvados da terra. Estava apenas cerca de 200 côvados da terra. E desembarcaram. Viram ali pão e um peixe sobre brasas. E Jesus lhes disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. E Jesus lhes disse: trazei algum dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Simão Pedro entrou no barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? E Jesus lhes disse: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu a eles e fez o mesmo com o peixe. Então foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado de entre os mortos. Então foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado de entre os mortos. Até o versículo de número 14 do capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo a quem Jesus amava. Estamos diante de um texto lindo da palavra de Deus. Confesso a vocês que não queria falar de Jesus sem falar antes primeiro de Deus. Estava falando com meu pai ontem, cedo, quando ele chegou aqui em casa, que eu tenho uma vontade muito grande de falar de Deus, mas Deus ainda não permitiu, mas Ele ainda há de me permitir. Vamos estar falando de Jesus, o Filho de Deus. Estamos falando de Jesus, o Filho de Deus. Jesus, Josué, um nome hebraico, um nome comum para a sua época. Aquele que a gente sabe da história dele até os 12 anos da Bíblia. Depois, ele vai para o anonimato, porque todo homem e toda mulher de Deus tem um período de deserto, tem um período de anonimato. Foi assim com Moisés, 40 anos, até a sarça arder e não se consumir. E Moisés fica abismado com aquilo. Não era ver fogo, é ver fogo e não se apagar. Ver graveto de fogo e não se apagar. Paulo também teve seu período de anonimato, até Barnabé chegar até ele e chamar para a primeira viagem missionária de Atos 13. Ele estava no deserto da Arábia. 13 anos, 9 anos. Paulo teve o seu período de deserto. Paulo teve o seu período de anonimato. Jesus, dos 12 até os 30 anos de idade, não vemos falar sobre ele. A Bíblia não registra em nenhum dos evangelhos. Teve o seu período de deserto. Até ele aparecer no deserto e ser tentado pelo inimigo de nossa alma. E a pergunta que eu faço a você esta manhã: tem quantos anos que você está no deserto? Há um período de anonimato e nós, muitas vezes, nos frustramos com isso. Mas vamos aprender com Jesus dessa manhã. Ele tem o poder de transformar todas as nossas frustrações, porque não há psicólogo maior,
Não há psicólogo melhor do que ele. Vamos estar aprendendo com Jesus. Aqui estamos diante de um texto lindo da palavra de Deus. Texto poderoso. Muito poderoso. E Pedro, o cabeça dos apóstolos, o líder dos apóstolos, está sendo confrontado. Depois que Jesus aparece duas vezes. Primeiro, a Maria Madalena, aquela que tinha 7 demônios. Depois, ele aparece aos discípulos, os 2 discípulos, no caminho de Emaús, aldeia cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Lucas 24. Marcos também registra o evangelho que foi copiado por João Marcos, mas que o primeiro dos evangelhos, quem escreveu foi esse Pedro aqui, que estava sendo frustrado, dada a sua chamada, dado não entender o processo de Deus na sua vida. Porque muitas vezes não entendemos o processo. Mas para uma lagarta se tornar borboleta, há um processo muito grande de metamorfose, de transformação. Moisés passou 40 anos. Saulo de Tarso 13. Jesus, dos 12 aos 30. Lá se vão o quê? 18 anos de deserto. Esse é o processo de metamorfose. E o que Jesus estava fazendo? Jesus estava sendo carpinteiro de Nazaré, aleluia. Jesus estava cuidando de sua mãe e de seus irmãos, pois de acordo com a tradição José já era velho quando teve Jesus, concedido pelo Espírito Santo de Deus, e logo ele veio a óbito. Ele não teve oportunidade de ver o que Maria, mãe de Jesus, viu. Mulher, o que é que tenho eu contigo? José não teve essa oportunidade. Jesus estava cuidando de Maria e de seus. E Jesus, como um filho amado que ele é, ele entregou essa oportunidade lá no Calvário, lá no Gólgota, a um dos seus discípulos. Cuida dela, porque eu já estou com 33 anos que estou cuidando dela, mas agora estou partindo, eu sou o verbo, aleluia. Eu sou o verbo de Deus, estou partindo para o Pai. Mas cuida dela, meu discípulo amado. E aqui, o discípulo amado estava cuidando dela. E já a terceira vez que Jesus aparece. E agora me pergunte, onde a mãe de Jesus estava? Eis uma indagação. Nas ervas aromáticas, quando ele apareceu para Maria Madalena, ela não estava. No caminho de Emaús também ela não estava. Aqui junto com os discípulos pescando, ela não estava. Certamente estava ainda frustrada do filho que havia perdido. Terceiro dia, a mãe de luto. Há um tempo de recuperação. E há mães que nem se recuperam. Não é missionária socorro. Versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia. Do seguinte modo, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, aquele que é intitulado o homem cheio de incredulidade, né? Que não acreditava, é preciso ver para crer. Natanael, aquele da figueira, aquele que estava debaixo da figueira, que é de Caná da Galileia. Natanael estava em casa. E os filhos de Zebedeu, que são os dois, e outros 2 de seus discípulos,
os filhos de Zebedeu, mais 2, 4. E mais 2 de seus discípulos, 6. E Pedro, 7. O número de Deus, o número da perfeição. O número 6 é o número do homem, o número da imperfeição. O número 7 é o número de Deus, o número da perfeição. Ele fez o mundo e passou uma semana Passou uma semana, mas no 7º dia ele descansou. Ele descansou que dia? No 7º dia, no último dia da semana. E que dia dá 7? Né, irmã, amiga, Nájila? Dá no sábado. Dia perfeito para adorar a Deus. Dia perfeito para buscar a Deus. Tem muita gente que não busca no sábado. A nação de Israel busca. Os irmãos do 7º dia buscam. Tira o dia da sexta-feira às 18 horas até sábado às 18 horas para buscar a Deus, para adorar a Deus. Já nós, os cristãos, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Aqueles cristãos, aí intitulou o primeiro dia da semana como domingo, e na realidade é o domingo. Na realidade é domingo. E aí nós cristãos tiramos para ir para a escola dominical, mas na realidade não vamos. Tiramos para visitar os órfãos, os necessitados, mas na realidade não estamos indo. Tiramos para visitar os nossos irmãos, os líderes de departamento, mas na realidade não estamos indo. Tiramos para os obreiros e junto com o pastor fazer algumas visitas a quem está necessitando de visita. Mas estamos cuidando do templo material, do templo físico. E estamos esquecendo de cuidar realmente do templo e morada do Espírito Santo. O que são isso? São valores investidos. E Deus é um Deus de princípios. Na criação, Deus tirou um dia para fazer cada coisa. E no 7º dia, ele descansou. Nós, os cristãos, os evangélicos, os pentecostais, tiramos o primeiro dia da semana para fazer a obra do Senhor. E estamos fazendo. No primeiro momento, eu estava jogando essa reflexão bíblica no domingo. Mas no domingo ninguém tem tempo para ouvir a palavra do Senhor. Hoje são 75 vidas. Hoje, 4 visualizam a mensagem. E a média da mensagem é... Antes era 4 minutos, agora já está, pela misericórdia de Deus, 18 minutos. E eu pergunto, esses meus amados irmãos estão na escola bíblica dominical? Não. Estão nos balneários da vida, no 3J, estão nos churrascos da vida, junto com seus familiares. Isso é errado? Não. É certinho. Mas nós temos que voltar ao primeiro amor. O que Jesus disse à igreja. Volta ao primeiro amor. Lembra de onde caíste. Deus é um Deus de princípios. Eu não estou sendo hipócrita. Deus sabe disso. Os domingos eu tiro para cuidar da minha esposa, dos meus filhos, porque eu trabalho de segunda a sexta. No sábado, tem coisas pendentes para me fazer. E no domingo, eu tiro para ficar com minha esposa, com os meus filhos e para cuidar dos meus pais. Meu pai, que mora na chácara a 30 km de Araguaína, em média, daqui de casa 27 km. E minha sogra e meu sogro, que são meus segundos pais, que mora a 12 km de Araguaína. E eu tiro para dar assistência, ou a um ou a outro. Mas sinto muito falta das escolas bíblicas dominical, de poder estar com a família do reino de Deus. Mas eu tenho que cuidar dos meus.
A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel e negligencia a fé. E é o dia que eu tenho. Não tenho outro dia. Mas Deus há de me proporcionar a oportunidade de estar entre os irmãos, de estar com os irmãos. Versículo de número 3. Pedro, que é o líder, e seus liderados, e mais 5 discípulos, ou mais 6 discípulos, que dá a quantidade exata de 7. Simão Pedro lhes disse: eu vou pescar. Simão Pedro lhes disse: eu vou pescar. Eles responderam: nós também vamos contigo. Eles responderam: nós também vamos contigo. Então entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Simão disse: vou pescar. Os outros 6 diziam: eu vou contigo. Mas naquela noite nada apanharam. Aqui é o versículo chave da mensagem. Simão estava assim como eu estive durante muito tempo da minha vida. 17 anos de chamada ministerial, eu nunca entendi o que Deus queria com a minha vida. Frustrado. Sacado. Fui obrigado a chegar aos 42 anos. Pedro aqui estava frustrado, porque ele estava com 3 anos e meio de ministério, não entendendo nada que Jesus tinha falado para eles, mas o Cristo ressurreto marcaram um encontro com ele ali. O Jesus Cristo, o ressurreto, marcaram um encontro com ele ali. Um particular, para dizer a ele o que ele queria com ele e com os demais discípulos, que até então eram discípulos, mas que teriam que se tornar apóstolos para dar continuidade à obra do Senhor. O que Deus tem para a nossa vida é sempre grande. Os sonhos de Deus são maiores que o meu. Ele pode fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele sabe tudo. Eu não posso fazer. Deus vai cumprir, sim, seus sonhos em mim. Ele vai fazer o que apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só tem o melhor pelos seus. Deus vai cumprir, sim, seus sonhos em mim. Ele vai fazer o que apraz. Sou pequeno, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Vai cumprir-se. Não é, Nani Azevedo? Não é, meu irmão, minha irmã, amigo ouvinte da palavra de Deus, que tem promessa de Deus? Deus vai cumprir, sim. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse, está dito. Tem uma frase que o evangelista hoje se encontra afastado do caminho do Senhor. Amigo, meu amigo, a quem amo, Deus sabe que amo. Dizia nas mensagens quando eu ministrava: vocês têm cuidado com as obras de Jeová.
Tenham cuidado com o anzol de Jeová. Estamos na época de pescaria. Vai no fundo aí. Também pesca nos córregos. Temos que ter cuidado com o anzol de Jeová. Não é, evangelista? Amigo. Nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Mais outra frustração. Estou largando de profissão. Isso que Jesus falou é conto de carunchinha. Vou voltar para pesca peixe. Teve outro discípulo no caminho de Emaús. Eu vou é para a roça. Nem pegar peixe eu vou mais. Vai que alguém aparece e vem me contar essa história de carunchinha novamente. 11 quilômetros de distância. E Jesus vai ter com eles lá no caminho de Emaús. Volta. 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 E eles, sem acreditar, voltaram. 22 quilômetros. Quase 4 léguas. Quantos caminhos frustrados. Quantas histórias mal resolvidas, interrompidas, por sermos nécios, por sermos infantil, não é, minha mana? Por sermos infantil, por não entendermos o processo. E a pergunta que eu lhes faço essa madrugada é: você vai fazer como o discípulo no caminho de Emaús? Ou você vai continuar andando mais 2 léguas, 3 léguas? Vai ser preciso a jumenta falar com o profeta? A jumenta vai ter que falar com Balaão? O melhor lugar é o lado do Senhor. Crente não tem razão. A razão é se Deus está no negócio ou não está. E a pergunta que eu lhes faço essa manhã, nessa reflexão bíblica, é: Deus está no barco? Aqui Deus não estava no barco, Cristo não estava. Porque o caminho que eles escolheram para eles não era o caminho que Jesus tinha. Jesus disse: eu vou lhes tornar pescadores de homens. Eles tinham se frustrado. Mas Jesus não estava no barco. Por isso que eles não apanharam nada. Talvez esse venha a ser a nossa frustração, é porque Jesus não está no barco. Porque quando Jesus está no barco, pode vir tempestade do jeito que tiver. Ele dormindo, não deixa o barco afundar. Ele dormindo. Porque muitas vezes ele está dormindo, a gente ora, chora, clama e ele não escuta. A gente muitas vezes diz, Senhor, tu não me escuta. Muitas vezes dizemos: Pai, tu nos ensinou que tudo que pedimos em teu nome, crendo nós vamos receber, porque tu fica calado. A resposta que eles dão essa manhã é: quando Deus se cala, Ele está falando.
Não é aquilo que nós queremos ouvir, mas é aquilo que é necessário ouvirmos. E o conselho que eu lhe dou é cale e ouça a voz de Deus. Se Deus se cala, cala você também, faça como Jó. Jó não se calou, calou. A sua prova é maior do que a de Jó? Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia, não estava no barco. Todavia os discípulos não sabiam quem era ele. Por que os discípulos não sabiam quem era ele? Porque os discípulos conheciam Jesus, o carpinteiro de Nazaré. E aqui eles estavam diante do Cristo ressurreto perfeito. Se Maria tivesse aqui, nem Maria conhecia. Lembra que aos 12 anos Maria ficou incrédula quando ali entre os doutores. Lembra que o primeiro milagre de transformar água em vinho, Maria também ficou incrédula. Mulher, é chegada a minha hora. Deixa eu começar a fazer, que até então eu fui teu filho. Estou fazendo a vontade sua. Mas agora para frente eu tenho que fazer a vontade do meu pai. 10% só. Já imaginaram? 10%. Ele passou 30 anos fazendo a vontade de Maria. E 3 anos fazendo a vontade de Deus. 3 anos e meio, né? Para não dizer que é 10%. Senão ia dizer que era dízimo, né? 3 anos e meio. Imagine se eles partem um ministério de 10 anos. A história da humanidade é uma antes e a outra depois de Jesus. Aleluia. A história da tua vida é uma antes e a outra depois que aceitou a Jesus, depois de cristão. Ponha isso em conta. Ponha. E veja quantos e quantos livramentos o Senhor não lhes dera. Quantas e quantas bênçãos o Senhor não lhes dera. E qual o motivo dessa frustração? Qual o motivo desses questionamentos? Disse-lhe então Jesus: Filhos, não tende nada para comer? E eles responderam: Não. Eu fico imaginando Pedro zangando, virado a gota serena que ele era. Que pergunta boba é essa? Que falta de empatia é essa? 200 curvas é cerca de 90 metros. Eu vendo uma pessoa, eu sou horrível de nome, mas se eu ver uma pessoa uma vez e eu ver ela novamente daqui a 10 anos, eu vou conhecer ela. Pode ser a 200 metros de distância, não é 200 curvas não, que é 90 metros de distância não. Para calar sua boca. De incrédulo. Sou ruim de nome, mas de feição, posso ver uma pessoa uma vez. Imagina os discípulos que tiveram com ele 3 anos e meio e Jesus fazendo coisas extraordinárias. Ele não ia conhecer? Eles não conheceram porque era o Cristo ressurreto. É aquele que está à direita de Deus intercedendo por você e por mim também. Tudo que pedis ao Pai em meu nome, crendo, receberei, porque eu estou à direita de Deus, o Cristo
por Jesus ressurreto, corpo glorificado. Salmo 24. Quem é esse, o Rei da Glória? Aleluia! Quem é esse? Os anjos no céu também não conheceram. Esse é o Deus forte, o poderoso. Esse é o Rei da Glória. Versículo 6. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Lançai a rede aonde? À direita do barco. Aqui eu vou lhes contar uma experiência. Se alguém vier orar e vier por trás, não aceite. Se alguém vier profetizar e profetizar por trás, não aceite. Quem vem por trás é o inimigo da nossa alma. Se vier uma unção por trás, não aceite. Da mesma forma, o lado esquerdo. Deus sempre fala do lado direito. Aqui, ó. Nessa borboleta do ouvido aqui. E o Espírito de Deus que está dentro de mim. E o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim também confirma. Agora, se vier desse lado do vídeo, vou fazer uma pergunta para você. Inveja pega ou não pega em crente? Pega. Se não estiver vigiando e orando, pega. Fique do lado de uma pessoa invejosa o dia todo. Você conhece o invejoso? E eu vou lhe contar outra experiência. Sinta a pontada do lado esquerdo. Ó, do lado esquerdo. É o inimigo jogando seta e usando muitas vezes pessoas que estão dentro da igreja, invejosos, cobiçosos. Tiago 4. Mas nada tem disso, porque pede e não recebe, porque pede mal. Pecado da alma, inveja. Deixa de ser invejoso. Deixa de ser caluniador. Ah, esse moleque aqui desde os 7 anos de idade lê Bíblia. Esse moleque aqui desde os 7 anos de idade ora 3 vezes por dia porque minha avózinha me ensinou a orar. Esse moleque aqui tem mais de 30 anos de ministério servindo a Deus. Esse moleque aqui tem 42 anos, mas já tem mais de 20 anos que foi separado ao ministério. Deixa de ser invejoso ou invejosa. O conselho que eu lhes dou é o mesmo conselho de Gamaliel. Se duvidas, só o tempo dirá. A mesma coisa acontece com você, que me ouve essa madrugada, ou que me ouve daqui a pouco, ou que me ouve meio-dia, ou que me ouve à noite. Ó, só Bíblia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uma dúzia de Bíblia. Para quê? Lembra que o Paulo disse a Timóteo? Livro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Contando por alto aqui.
revista da Escola Bíblica Dominical, que não tô indo, mas ao monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. É lá que Daniel Berg, Gunnar Vingre e Fida Vingre teve a visão. Não tô indo, mas eu tenho aqui. Fora a CPAD que eu ouço e aprendo todos os comentários. Por que estou lhes dizendo isso? Porque estou vivendo esse momento de incredulidade, que as pessoas estão duvidando. Jesus se preocupou com isso certa feita, não foi com ele mesmo. Se preocupou com o que os discípulos achavam dele. Porque o que as pessoas acham da pessoa de Jesus, ele nunca duvidou. Uns disseram que era Jeremias, outros disseram que era Moisés. E Pedro, esse mesmo Pedro aqui, cheio de imperfeição como eu e como você, disse assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. E Jesus lhes disse assim: não foste carne nem sangue. Mas fica tranquilo, não fale nada para ninguém. Foi a única vez que Jesus disse que era o Cristo. Foi nesse momento de incredulidade deles, dos próprios discípulos de Jesus, e Jesus queria se revelar para ele, se revelou. E a vez da mulher samaritana. Tem outra vez que Jesus se revelou como o Filho de Deus? Tem? Você que é bom de Bíblia, me fala se tem. A mulher samaritana, ele se revelou também. Vejo que tu és o Filho de Deus. És profeta. Tu és o Filho de Deus. E aí Jesus se revelou para a mulher samaritana. João 4. As duas únicas vezes. Tem outra vez? Aí você me pergunta, mas por que você esperneia tanto? É porque eu aprendi com o pastor Neto Veras, meu pai na fé. Rui, tu tem 1,67 m de altura. É. Por teu escudo tem que ser 2 metros. Eu sou cordeiro, não sou ovelha. Com 5 anos de idade minha mãe me abandonou. Com 6 anos de idade me buscaram. Meu pai estava doente aqui. Ele foi pro garimpo. E eu fui formado pelo meu avô. 7 anos de idade. O que bota na cabeça de uma criança fica. Isso aí se chama... Como é que se chama isso? Se chama... agora fugiu a palavra. O caráter. O caráter. Eu não tenho o caráter do meu pai, porque o meu pai estava no garimpo trabalhando para me sustentar. Ih, meu pai é manso. Todos conhecem meu pai tá aqui, ó. Homem manso, humilde de coração, como Jesus ensinou. Mas quem conhece meu avô sabe quem meu avô era. Meu avô era 2 palitos com ele. Se tá certo, tá certo. Se tá errado, tá errado. Ele botou isso na minha cabeça dos 7 até os 9 anos de idade. Foi o tempo que eu fiquei com ele. E depois, com 16, quando meu pai me botou para estudar, para ser burro, não é? Porque só curso técnico é 2. Escolinha de obreiro não sei quantas. Uma formação que eu estou terminando em teologia. Aí eu tive um período com meu avô. Outro período. Era também 2 palitos com ele. Não mudou não. Morreu com 94 anos de idade, era 2 palitos com ele. Era sim, sim, não, não. Era certo e errado. E errado isso? Não.
Porque assim ensinam não que passar disso é de procedência duvidosa, de procedência maligna. O meu problema é que eu nasci na época errada. O meu avô nasceu na época errada. E eu estou sempre esperneando. Meu pastor Neto Veras, meu pai na fé, diz isso. Tem um escudo maior do que o teu corpo. É só tu e Deus e mais ninguém, que nem diz o hino. É assim, ué. Eu vou estar sempre armado. Mas trisque em Deus, eu sou igual meu avô, eu vou estar chorando. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus, que meu espírito vai bater com o de você. Ou então seja um miserável, um pecador, que eu vou ter misericórdia de você. Agora não venha com falsidade para cima de mim. Agora não vem com hipocrisia para cima de mim. Agora não vem com falsa modéstia para cima de mim. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Aleluia. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Quem era aquele discípulo a quem Jesus amava? João. João era o discípulo a quem Jesus amava, o que escrever esse evangelho. E por que Pedro não conheceu o Senhor? João foi o primeiro que conheceu. É porque Pedro era igual eu, era 2 palitos também. Era um cordeiro, um questionador. Teve um certo momento que Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Eu queria ouvir isso de um pastor dizer a um obreiro dele: para trás de mim, Satanás. Fala não. Estava aprendendo hoje com o pastor Eus no curso de ensino. Ele dizendo de amigos que somam e de amigos que colocam para trás. E ele diz que aqueles que te colocam para trás e vêm com ideia assim, que não é de Deus, ele diz: o Senhor te repreenda. Ele não aceita. Pastor Eudes, meu segundo vice, pastor presidente. Se o pastor Eudes, que é o pastor, não aceita, imagine Jesus. Imagine Jesus. Com Pedro era razão pura, era 2 palitos, era igual meu avô, era 3 cultos, era de manhã, meio-dia e de noite. Psique racional, é errado não, Romanos 12 tem um culto racional. Quem pensa com o coração é alma feminina. João tinha alma feminina. João reclinava o peito no ombro de Jesus, no peito de Jesus. A cabeça, reclinava a cabeça no peito de Jesus. Nasceu, ele estava do lado, apaixonado por Jesus. Aí João lança essa. Eu lembrei da minha avó, falando do meu pai. Hoje cedo nós falando dessa mensagem, que Deus me deu ela dia 18. Eu estou ministrando ela dia 19, porque eu tenho que jogar no YouTube para ele fazer, ver se aceita ou não. Aí depois que vai para vocês, ouvintes da palavra de Deus, amigos. Aí eu tava falando pro pai: pai, aqui o João tava sendo a avó. A avó que pro vô, a avó era a maior fazendeira, a sua avó tinha dinheiro, a família da avó era rica. Já a família do vô não valia nada, assim era pobre, era miserável. Do mesmo jeito a Pedro aqui, ou João, puxando brasa pro espeto dele. Ele tá errado? Não. Sabe por quê? Enquanto com o vô eu pedi um conselho, com a avó eu já vinha pelo fundo lá, que eu vou não deixar nem entrar na cozinha. E tomava um cafezinho gostoso dela. E se esperasse mais um pouco,
Tinha um frango de granja que só a avó sabia fazer. Gostoso também. E ela me dava, e ali nós conversava, e ela me aconselhava. Saudades. Mas um dia eu verei os dois. João estava um grau a mais, porque João era íntimo de Jesus. Pedro era só discípulo até então, mas João tinha um nível de intimidade maior. E ele conheceu e disse: Pedro é o Senhor. E Pedro, que estava pelado, disse, pegou a túnica, jogou no o gogó, né? A túnica, botou na cintura e foi 90 metros nadando de encontro ao Senhor. 90 metros nadando de encontro ao Senhor. Nadando. Enquanto os discípulos ficou dentro do barco onde Jesus não estava, Jesus estava na praia, Pedro foi de encontro, era também cheio de atitude. Por isso era um líder nato. Não tinha medo de nada. Não tinha coragem, não tinha medo de andar sobre as águas. Também não tinha medo de nadar com túnica, porque ele estava pelado. Não sei se eu falo. Vou falar. Em 2018, que eu sou apaixonado por amarelo. Eu tinha um monte de terno aqui. Eu fiz igual, para vocês entenderem. Eu fiz igual a mulher de um pregador famoso que depois ele largou dela. O maior apologista que prega há mais de 50 anos. O maior escatologista que nós temos na atualidade, o nordestino do Pernambuco. Chegou em casa, a mulher tocou fogo nos livros dele, tocou fogo nos ternos e pegou e largou a mulher. Em 2018, eu fiquei assim como o Pedro, frustrado. Eu peguei os ternos que eu tinha tudo, inclusive o amarelinho, e toquei fogo. E disse, eu não quero saber mais disso. Eu não quero saber mais disso. Frustrado com Jesus. E Pedro estava do mesmo jeito. Eu tô pelado aqui. Só de gogó em outras versões. Deixa esse terno pra lá, ó. Agora eu vou ser pescador. Ou pescadores, que diz o Matuto. Pescadores. Só Jesus pode transformar a frustração em bênção. Não é verdade que diz o pastor José Fernandes? Só Jesus pode transformar a frustração em bênção. Não tem aquele filho abençoado que é autista? Ele transformou em bênção. Aposentadoria. Não tem aquele casamento que você acha que não deu certo? Ele transformou em bênção. É o pai do teu filho. Porque o pai de sangue não o tem como filho ou não ama nem a metade do amor que o pai que pegou para criar o ama. É bênção. Só Jesus pode transformar frustrações em bênção. Não tem aquele Pedro que volta pro barco para pescar e não pega nada, não tem perícia nenhuma. É naquele mesmo lugar da frustração que Jesus tem encontro com ele. Ele disse, certa feita, você vai ser pescador de homem. É o Senhor.
É o Senhor que está falando contigo essa manhã. É o Senhor. É o Senhor que transforma a frustração em bênção. É o Senhor que abre porta de trabalho onde não tem. Mas também é o Senhor que fecha a porta de trabalho para ter um particular com você. É o Senhor que permitiu a enfermidade, mas também é o Senhor que vai curar essa enfermidade. É o Senhor que até então não estava no barco, mas que agora ele tem um encontro particular com você. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Aí você está questionando, não. E eu digo a você essa manhã, é o Senhor. Para todos os teus questionamentos, é o Senhor. Ele é a resposta de tudo. É o Senhor. Verso 8. Mas outros discípulos vieram no barquinho arrastando a rede com peixes, porque estava a cerca de apenas 200 côvados da terra. 2 côvados, 45 centímetros. 200 côvados, 90 metros. Era a distância. Pedro largou o barco. Jesus não está aqui não. Vou pegar esse gogó e vou nadar. Tanta vez ele não largou o barco para andar sobre as águas. Você tem essa coragem de Pedro, que nós questionamos muito a Pedro. Mas Pedro tem coragem de largar o barco onde Jesus não está para ir se encontrar com Jesus. Seja no mar revolto, ele sobre as águas, ou seja ele na areia da praia comendo um peixinho assado. Pedro teve essa coragem. Você tem? Você tem? Eu tive. Ninguém entende. Mas eu tive. E hoje sou o homem mais feliz da face da terra. Não sabia o que era felicidade. Vim saber o que era felicidade com 42 anos de idade, 10 meses e alguns dias. Felicidade, felicidade, alegria, alegria da salvação. Cadê a alegria da salvação? Com esposa linda, com 3 filhos lindos, com emprego abençoado, com 40 colegas de trabalho diretamente que me amam e não sabia o que era felicidade. Com um ministério próspero e abençoado, minha matrícula é 3998 de 2014, evangelista das Assembleias de Deus do Brasil. Fui chamado para ser ordenado a pastor e não quis. Com 30 e poucos anos de idade, eu que não quis, porque eu não entendi a chamada de Deus na minha vida. Tendo um pastor que me ama, um pastor presidente, tendo colegas de ministério abençoado, mas eu não sabia o que era felicidade, porque eu estava dentro de um mundinho aqui, ó, bitolado. E foi obrigado a sair desse ovo. O ovo quebrou. E hoje é uma alegria. Eu não dou conta de conter. Eu amanheço o dia 4 da manhã aqui, querendo mudar o mundo, Senhor, eu já dormi demais. Eu dormi, era 12 horas por dia. E minha esposa dizendo, vai ficar aí. Agora não dá vontade de dormir, só de viver. Alegria! Se isso incomoda você, me perdoe. Mas busque a alegria da salvação. Alegrai-vos do Senhor. Regozijai-vos do Senhor. Você sabe o que é a alegria da salvação? Busque a alegria da salvação na tua vida.
não há coach, não há DL, não há terapeuta ocupacional, não há terapeuta de casal, não há psicólogo, não há psique, não há psiquiatra melhor e nem maior do que Jesus de Nazaré. Não há. Busque nele as respostas que você vai encontrar. Ah, você está sendo contrário aos psicólogos? Eu tenho 3 ou 4 amigos meus cristãos. Se for cristão, vá. Mas se não for, não vale. Se precisa de um terapeuta, vá. Mas fique sabendo você essa manhã, ou essa tarde, ou essa noite, que todas as respostas de tuas frustrações estão em Jesus. Ele é o maior e melhor psicólogo de todos os tempos. Ele transforma a frustração em benção. Foi assim com Pedro, foi assim comigo, e eu tenho certeza que vai ser assim com você. E desembarcaram, viram ali pão e um peixe sobre as brasas. E Jesus lhes disse: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. A pergunta que eles fazem: tinha um, mas tinha mais 153, e eram grandes peixes. E eu falava para o meu filho Jadiel, que tem 18 anos agora, a resposta o Espírito Santo de Deus me deu. No Mar da Galileia, sabe quantas espécies tinha? 154. E de cada peixe, Deus botou um. E por que botou grande? Nós estamos vivendo na época de praia, né? Porque o peixe pequeno não pode pegar. Era grande, era maduro, já tinha frutificado, já estava velhinho. Tudo com Deus é com decência e ordem. Eu vou dar um de cada espécie, mais grande. E o que é interessante, aqui, a força de Pedro. Que força era essa? A força que eu estou sentindo de mudar o mundo. Eu quero mudar o mundo. Alegria. Pedro tinha uma sogra já doente, Jesus curou. Pedro tinha uma vida já rancorosa, Jesus com paciência nele, cuidando dele. Pedro tinha uma sociedade nos barcos velhos, mas ele era tão ruim que tinha mais um monte de sócio. Você sabe o que eu estou falando? Que o caba, quando é bom, ele não precisa de nenhum sócio. No máximo parceiro. Se você é bom, não precisa de sócio. No máximo parceria. Pedro tinha um monte de sócio, também era frustrado nos negócios. Aí vem dizer um pregador, se Pedro fosse sei o que tem, era o mais rico do mundo. Se Jesus estivesse aqui hoje, andar de avião. Conversa tua, pregador. Mentira tua, pregador. Jesus era manso e humilde de coração. Se Jesus viesse hoje, ia montar numa jumenta. Nem que ele fosse buscar a jumenta no meu Maranhãozinho, mas era montar numa jumenta. Mentiroso, mentirosa. Me perdoe, me perdoe. Jesus disse: Vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem és tu? E nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Pois sabiam que era o Senhor. Você sabe que é o Senhor que está falando contigo essa manhã? Pela misericórdia de Deus, você sabe que é o Senhor que está falando contigo essa manhã? E eu lhe respondo: sabe, você sabe. Apele para a sua consciência.
Deus soprou na sua narina, lá no Éden. Essa semente repecadora aí é adâmica. Ele soprou. Depois, quando você confessou a Jesus diante dos homens, ele botou o tal do Espírito Santo. Você conhece ele, está aí dentro de você. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você sabe que é o Senhor que está falando contigo. Aí você está se frustrando achando que não é o Senhor. Mas é o Senhor. É o Senhor. O que ele falou para você fazer, faça. Pois é o Senhor. Não é essa capa velha aqui não. É o Senhor que me despertou para me estudar um monte. Que me despertou para me tirar minha esposa da cama. 4:30 da manhã. Para me estar gravando para você. Já são 65 minutos. Eu falei que era 2 momentos. Vai ser uns 4 momentos. Depois eu quero fazer a continuação na restauração de Pedro. Eu quero fazer. E vou fazer em nome de Jesus. Eu já vou gravar logo para não ter o problema. Porque a mensagem é como uma música, com começo, meio e fim. E Deus dá, e quando Deus dá, se eu não gravo, eu perco ela e nunca mais. Se você observar, eu não tenho uma mensagem repetida. São 42 mensagens entre pensamento e reflexão. Deus não deixa eu repetir mensagem. Aí eu tenho que gravar para que eu não venha perder a bênção na minha vida, porque a palavra é como martelo que esmiuça a penha, ela tem um poder e também a bênção na tua vida. Então vai ser 4 momentos sobre Jesus, o maior psicólogo, porque ele cura todas as nossas frustrações. Jesus aproximou, tomou o pão e deu a eles e fez o mesmo com o peixe. E esse foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado de entre os mortos. Até o versículo de número 13. Essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois de ter ressuscitado de entre os mortos. Que Deus possa falar melhor ao seu coração, ao meu coração, de uma forma tremenda, e que onde eu não consegui, dada a minha estrutura, com palavras, e até você, que o Espírito Santo de Deus possa lhe encontrar e possa transformar essa reflexão bíblica em bênção bíblica para a sua vida. Se inscreva. Canal Rui Veras. Divulgue, compartilhe, porque tem outras pessoas que necessitam ouvir esta reflexão. Tem muita gente frustrada, muita gente sofrendo, achando que não, Deus já se esqueceu dele. Deus não se esquece. Quem tem promessa de Deus não morre. Porque crente não morre, ele passa da morte para a vida. Crente não morre, ele passa da morte para a vida. E assim como Moisés, mesmo morto, ele vai descer para vir restaurar a nação de Israel. Assim como Elias, que morreu frustrado, ele também vai vir. Então o crente não morre. Se você tem promessa de Deus, pode ter certeza que Ele é fiel. Ele é fiel. Aí eu faço como o escritor aos Hebreus disse: por mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Estou falando e me referindo a você, não é a volta de Jesus. Estou me referindo a você, as promessas que Deus tem para você há de se cumprir. Porque todas quantas promessas de Deus tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Para a glória de Deus, por nosso intermédio. Paulo escrevendo na igreja de Corinto. Se não me engano é 2 Coríntios. Eu não vou me lembrar o versículo e nem o capítulo. Eu sou ruim disso. Mas todas quantas promessas de Deus tem nele o sim, por Deus o sim, e por ele o amém, Jesus, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, não é para a glória nossa, mas é por nosso intermédio. Por que eu estou falando isso? O Espírito Santo de Deus me desperta. Quantos peixes Jesus tinha? E precisou de mais de um, não foi?
E quem tinha os outros peixes? Os 153 grandes peixes? Era na rede de quem? É na rede de Pedro e de mais 6 discípulos. Não há multiplicação a partir de 1. No máximo há soma. Vou dar uma ofertinha pequena aqui, é só R$1. Vai ficar R$1 mesmo, meu filho. R$1 mais 1 dá 2. 1 vezes 1 é 1. A soma dos fatores não... Como é que é a matemática aí? Agora eu esqueci, professor Cláudio. A soma dos fatores não altera a soma, alguma coisa nesse sentido. Para haver uma multiplicação precisa a partir de 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 16, 130 e alguma coisa. 130 alguma coisa vezes 130 alguma coisa. Vai um bocado. O que eu estou querendo lhes dizer essa manhã é que um peixe Jesus dá. O outro é seu. Vá vender o seu peixe. Eu estou vendendo o meu. Tu tá vendendo o teu? Para quem? Para Jesus, e que nem diz o padrinho de casamento da minha esposa, irmão Chico Bento. Para Jesus. Venda o teu peixe para Jesus. Como? Orando, jejuando, em fervente oração, em meu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares do altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orares também em teu coração, tem a paz que o Senhor pode estar. Foi por Deus nos unir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar, quando tudo deixares voltar. Alarabala canta cheia da lavada.